Bom, quero falar aqui com vocês sobre o técnico Zé Ricardo. Será que ele tem que ser demitido pelo Cruzeiro? Tem alguma chance disso acontecer no decorrer, né, desses próximos jogos ou até mesmo antes desse compromisso contra o Curitiba, que eu quero comentar com vocês? Que história é essa de que os dirigentes foram no vestiário, né, do Cruzeiro depois desse jogo, né, contra o Internacional? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e também ouvir, né, a opinião de vocês, o que tem a dizer aqui no canal. Que é bem delicada a situação com o técnico Zé Ricardo, que não vou nem ficar sendo aqui o profeta do apocalipse, né? Ah, que eu avisei que não daria certo. Bom, avisei, mas não é esse o foco do vídeo. Quero falar aqui um pouco mais sobre os números e o planejamento terrível do Cruzeiro, simplesmente, nessa temporada. Torço muito para que dê certo, torço muito porque ele ganhe esses próximos 7 jogos e se quiser até renova com ele pro ano que vem, mas tem que ficar na Série A, cara. Não dá para ficar, no caso, mais uma temporada fora da Série A e com um treinador que parece que não tem agradado nem mesmo a diretoria nessa questão de intensidade. Quero trazer aqui para vocês. Então, antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos a essa marca de 40 mil aqui no YouTube. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar a essa meta aqui na plataforma. Bom, então eu vou deixar aqui primeiramente essa notícia aqui, que eu vou deixar os créditos para o portal Conexão Cruzeiro, que disse o seguinte depois do jogo contra o Internacional nesse último domingo. Ó. Dirigentes do Cruzeiro vão ao vestiário do Mineirão após derrota para o Internacional. Informação do portal O Tempo. Ainda não se sabe o que motivou a ida dos dirigentes ao vestiário do estádio e o diretor de comunicação Vitor Rios disse para as equipes de imprensa que aguardavam, né, pelos jogadores que precisavam conversar com todo o elenco e que algumas medidas seriam tomadas. Em pauta está a continuidade, né, do trabalho do Zé Ricardo e os números dele até aqui que eu quero comentar com vocês, né, sobre o Zé Ricardo. Será que tem que continuar? Não tem? 9 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, se não estiver enganado, 9 jogos, 4 derrotas, 3 vitórias e 2 empates e marcou 9 gols e sofreu 7, enfim, uma situação bem delicada. Não tivemos mais atualizações sobre o que deu nessa discussão do Vitor Rios. Tentei aqui achar algumas outras atualizações, mas não, e também nenhum tipo de movimento, né, de demissão do Zé Ricardo ou algo nesse sentido. Então, dando sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês do grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar aqui para vocês alguns palpites para esses jogos no meio de semana, tá? Lembrando que vai ter várias partidas da UEFA Champions League, também do Campeonato Brasileiro e por lá no grupo VIP do Alex Dicas, ó, nessa segunda, terça-feira, com várias dicas e palpites recebendo aqui, ó, na sua mão, que você pode fazer parte hoje mesmo do grupo VIP lá no WhatsApp. Você vem pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, clica no link, vai ser direcionado e você fala que veio aqui pelo canal, pelo Gustavo do Cruzeiro News, que você vai ter um desconto também no seu primeiro acesso no primeiro mês. Então, para você começar, os links vão estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, e não perca essa chance aí, ó, com vários jogos nesses próximos dias. Bom, quero mostrar aqui também os números do Zé Ricardo até aqui, que são bem ruins realmente, né? Não tem como defender o treinador, que eu vou deixar aqui, ó, para vocês. Os números dele, né, nessa edição do Campeonato Brasileiro, técnico de 52 anos, 9 jogos então com 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 9 gols sofridos, 9 gols feitos, 7 gols sofridos e um desempenho bem irregular, né, do Cruzeiro até aqui. E eu diria que por sorte ainda venceu esses últimos jogos, tá? Assim, não tirando a competência do Cruzeiro, não é isso. Mas eu falo que poderia ter empatado com o Bahia, poderia ter perdido para o Atlético Mineiro. E aí que a coisa iria estar feia mesmo, né? Porque o Cruzeiro atualmente aí, então, na 16ª colocação, que é aquela coisa, é uma posição mentirosa? Eu diria que sim. Porém, isso não quer dizer que não tem riscos do Cruzeiro cair, que eu não estou preocupado. Não, estou bastante, é algo que me chateia muito. Porém, não é que o Cruzeiro... Nossa, o Cruzeiro ali tá na beirinha para cair. Gente, calma lá. O Santos, o Bahia também, todos têm 37. O Cruzeiro tem um jogo a menos em relação ao Bahia. Dependendo do resultado do Vasco também, o Cruzeiro poderia manter, né, uma certa distância, o Vasco com um jogo a mais. E o Cruzeiro, esse jogo a mais dele também não quer dizer muita coisa, né? É contra o Fortaleza, que não é um jogo fácil. Mas o que me chateia muito, né, o Cruzeiro não ter conseguido alguns empates. Por exemplo, tivesse empatado contra o São Paulo, que era o mínimo, né, para um time que mereceu vencer, tivesse empatado com o Internacional em casa. O Internacional não ganhou do América e do Curitiba jogando no Beira-Rio, né? E o Cruzeiro consegue perder com uma certa sobra ainda do Internacional em alguns momentos do jogo, obviamente. O Cruzeiro poderia estar hoje com esse empate contra o Inter e o São Paulo com 39. Nossa, iria mudar muita coisa, Gustavo?
Sim, iria estar em 14º lugar, com um jogo a menos em relação a Bahia, Corinthians, Santos e podendo vencer então o próximo jogo atrasado, ou o Vasco, ou o Goiás fora, o Coritiba fora, e dar uma bica, né? Chegar ali uns 41, 42 e não esquecer esse negócio de rebaixamento, que é uma pena realmente. Enfim, vou deixar aqui os próximos jogos então do Cruzeiro, sábado dia 11 contra a equipe do Coritiba, jogo aí então às 4 horas da tarde, bem complicado. Igual eu falei no vídeo de ontem, né? O Coritiba perdeu pro Goiás em casa. Você quer ver que o Cruzeiro não vai conseguir fazer nem esse feito, né? Aí seria para lascar tudo. Torço que eu esteja errado. Aí na outra semana tem o Fortaleza, um duelo então fora de casa. Aí dia 22 o Vasco da Gama em casa. Dia 25 o Goiás. E o Cruzeiro tem esses últimos 3 jogos. Contra o Atlético Paranaense em casa, o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. O Cruzeiro tem que chegar para esses últimos 3 jogos não dependendo mais de ter risco de chance de cair, matematicamente já na Série A, porque não vai conseguir, né, no caso, vencer esses 3 jogos, ou vencer o Botafogo fora, vencer o Palmeiras em casa, com essa disputa do Brasileirão toda aberta, com times 1, 2, 3 pontos de diferença. Espero muito que até lá o campeonato esteja todo definido, mas não acho que vai acontecer. E ainda tem um Atlético Paranaense no terceiro jogo, né, antes de acabar, que vai brigar por vaga na Libertadores, numa vaga mata-mata, então não vai ter nada fácil. Se o Cruzeiro vencer então os próximos 3 jogos, né? O Coritiba, o Fortaleza fora, não acho que vai vencer. O Vasco e o Goiás. Pode conseguir um bom feito. Mas se perde, cara, principalmente pro Vasco e pro Goiás, aí é certeza de rebaixamento. Essa que é a questão dos jogos diretos, né? Então, não é uma situação fácil, cara. Não é mesmo. Se o Cruzeiro não tivesse vencido, né, o Bahia e também o Atlético Mineiro, o Cruzeiro hoje teria 31 pontos. Realmente na 18ª colocação. É complicado, cara. Muito complicado. O técnico Zé Ricardo, demitiria ele agora? Olha, sinceramente eu não teria nem contratado, né? Então é difícil você fazer uma avaliação como essa. Mas pensando na cabeça dos dirigentes, né? Não vou pensar no meu lado Gustavo aqui, porque na minha opinião, fazer o que, né? Agora já tendo um treinador, vai fazer o que? Vai demitir, vai trazer quem? Mais uma mudança de técnica agora? Não acho. Eu acho que o pensamento também da diretoria é exatamente o mesmo, tá? Tendo mais esses próximos jogos contra o Coritiba, que, na minha opinião, é um jogo que o Cruzeiro tem que vencer, cara. Com todo respeito ao Coritiba, não um ano terrível, né, para a torcida do Coritiba, que investiu muito em contratações, mas não deu nada certo. E o Coritiba perdeu para o Goiás, né? Então, eu acho que o Cruzeiro tem condições, sim, de vencer o Coritiba fora de casa, que seria um resultado muito importante. Se o Coritiba tivesse ainda na briga, eu diria que ia ser um jogo difícil, mas o Coritiba também, depois dessa derrota, ele já está virtualmente rebaixado, com 23 pontos apenas. O Cruzeiro que está fora aí tem 37, então, pô, é uma diferença muito grande. E o América com 21 pontos até aqui. O que me preocupa também é outra coisa. Só falando sobre o Zé Ricardo. Eu acho que a diretoria não vai demitir o Zé Ricardo, não vai. Agora, terminou o jogo e tudo mais, eu já falava essa coisa. Depois, no decorrer da semana também, não vai ter essa demissão. Só vai ter e mudar alguma coisa, alguma perspectiva, nesse próximo compromisso contra o Curitiba. O Cruzeiro vai jogar para vencer esse jogo? Vai jogar com uma pressão? Vai demonstrar que entrou nessa partida para vencer, como foi no duelo contra o Bahia? Ou não? Ou vai entrar nesse corpo mole, parecendo que já ganhou a Copa do Brasil, está em 6º lugar e um jogo domingo 4 horas com jogadores andando em campo, como foi esse no primeiro tempo contra o Internacional. Se o Cruzeiro continuar com essa mesma postura, aí eu acho que, igual na declaração do início do vídeo, que teria mudanças drásticas, sim, tem que acontecer, como por exemplo a mudança de técnico. Agora, quem que vai colocar, quem que não vai, eu posso pensar em fazer um vídeo desse aqui para vocês no decorrer da semana. Vou tentar trazer aqui na medida do possível. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também sobre o trabalho do Zé Ricardo, né, nessa temporada. Bom, eu até fiz o mesmo questionamento lá no Instagram, né, do Cruzeiro News. Se você não segue a gente por lá, pode seguir também, o arroba lá, ó, Cruzeiro News 21, você já vai achar, tá? O mesmo logo aqui do YouTube. E muita gente falando, né, mais de 239 comentários, muita gente falando então sobre isso. E primeiramente é isso, né, quem contratou o Zé Ricardo e montou, né, o time foi o Ronaldo. Ou nem era para ter contratado, né? Nem para ter chegado, né? E muita gente falando disso, né? Será que dá tempo de chegar um novo técnico? Então, a grande questão da torcida do Cruzeiro não é que o Zé Ricardo tem que demitir ou não. Todo mundo concorda que ele tem que sair. Tipo assim, que ele não deveria estar comandando o Cruzeiro nesses últimos jogos. Se fosse, por exemplo, segunda rodada do Brasileirão, quarta rodada, todo mundo demitiria, tá? Não precisa, é SAF, não, mandaria embora. Quarta rodada do Campeonato Mineiro, mandaram embora. Mas nessa situação, aí eu já fico com o pé atrás. E como o Cruzeiro fez uma temporada de planejamento terrível, né, cara? É óbvio que o primeiro ano voltando à Série A não é fácil. Mas uma coisa é não ser fácil por não ser mesmo, porque uma Série A é difícil.
Mas outra coisa é você realmente errar por alguns erros assim que tava na cara, né? Ó, eu jurava que quando o Cruzeiro virasse SAF, eu não veria algum tipo de coisa que estão acontecendo no Cruzeiro. Como assim, Gustavo? O Pesolano é ruim, o Pepa é ruim, o Zé Ricardo é ruim? No geral, não. Mas as situações que eles foram contratados, sim, foram terríveis, tá? O Pesolano, se ele já não queria ficar aqui no Cruzeiro, obrigado pelo título da Série B, mas tchau, vai embora e o Cruzeiro traz um treinador no Rio de Janeiro. Ficou mais de 3 meses procurando o Pepa, essa história não cola comigo. Eu acho que o Cruzeiro estava insistindo com o Pesolano e o Pesolano já não estava querendo, vendo que o trem ia pegar fogo ali, ó, e saiu. Aí traz o Pepa para começar o Brasileirão, que isso? Parece que é o Wagner Pires que está comandando o Cruzeiro de novo, né? Trazendo o técnico um atrás do outro. Aí o Pepa vai, começa bem, cai de rendimento, traz o Zé Ricardo. Né? É aquela coisa, o mercado estava cheio de opções para o Cruzeiro? Não estava, mas eu não traria o Zé Ricardo, tá? Não mesmo. Não acho que é um técnico que tem esse culhão para aguentar esse tranco do Cruzeiro brigando para não cair. Uma coisa é ele pegar o Cruzeiro em nono, 12º, 11º. Não foi esse cenário. É um 12º falso, né? Com o Cruzeiro a 3, 4 pontos de vantagem para a zona e olha o que está acontecendo. Então, é complicado, cara. Não esperava isso, não esperava essas mudanças de técnico, esperava um técnico com mais colhão e acho que a maioria de vocês também, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre isso, sobre o Zé Ricardo. Tô curioso também. O link do grupo VIP do Alex Dicas vão estar aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Outras sugestões desse vídeo aqui falando sobre uma limpa de jogadores de saída do Cruzeiro vão estar aqui na tela e nos vemos então numa próxima. Valeu!